Amados, vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Quero te convidar a ler comigo a partir do verso 13. Se você puder ficar de pé, Mateus 5, 13. Nos diz assim, é Jesus quem está falando. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão em casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Senhor nosso Deus, obrigado por essa noite podermos cantar isso. Cantar dizendo que nossas vidas só fazem sentido no Senhor, como uma flecha na mão do arqueiro que acerta o alvo, como uma ponte que foi construída sobre águas e por isso, ó Deus, leva e traz aqueles que por ela passam. Nossa vida só tem sentido, Senhor, se estiver sendo útil em Tuas mãos. Por isso nós acolhemos esta palavra aqui hoje, de sermos sal e luz, como mensagem do Senhor para nós. Fala com a Tua igreja, Deus. Fala com todos nós. Fala com aqueles que estão ouvindo pela internet. Que o Teu Espírito atravesse essas fronteiras de tempo e de espaço e toque em corações e converta corações e anime corações. No nome e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pode se sentar. Irmãos, nós estamos continuando o que temos chamado de série de mensagens A Cultura do Reino. E esse título é bastante sugestivo, se você pensar comigo, e bastante audacioso e ousado, porque entende, na verdade, pressupõe algo que eu e você sabemos, mas dificilmente desejamos colocar em prática. Ou, quem sabe, a gente até deseja, só não consegue. O que é? É que existe uma cultura relativa ao reino de Deus. Enquanto nós vivemos de acordo com a cultura do mundo ao nosso redor, e quando eu falo cultura eu me refiro aos valores, ao jeito de ser, ao jeito de fazer coisas, ao jeito de pensar, e isso reflete e se traduz diretamente no jeito que a gente fala, no jeito que a gente se comporta, nas prioridades que a gente dá. Tudo isso é formado pela cultura do mundo ao redor de nós. É a nossa família, é a mídia, muito forte a mídia, é a televisão, não deixa de ser, eu me referi à mídia de internet que hoje faz a cabeça, a mídia televisiva, a mídia escrita, a escola. Tudo isso compõe para nós um conjunto de valores que nós chamamos de cultura do mundo. Mas aí o apóstolo Paulo, fazendo uma advertência aos romanos, declarou um texto que ficou famoso, dizendo assim no capítulo 12, verso 2, não se amoldem à cultura deste século, não deixem que suas vidas assumam a forma, os padrões e os valores da cultura deste mundo vigente. Aí ele diz, mas ao contrário, renovem as suas mentes, transformem-se a partir desta renovação, e aí a gente entende que o que ele está dizendo é o seguinte, substituam este jeito de viver do mundo do século presente, pelo jeito do reino de Deus, pela cultura do reino de Deus. Isso muda a nossa forma de pensar e de agir, é ou não é, irmãos? Mas Jesus Cristo foi quem inaugurou esse tempo. Quando ele chega para os seus discípulos e diz assim em Lucas capítulo 17,
O reino de Deus está entre vocês. Os profetas haviam anunciado que este reino viria. Os reinos de Israel do período da monarquia meio que anteciparam esta divina monarquia onde o Rei dos Reis reinaria. E então Jesus, quando chega no seu ministério pessoal, ele diz: o reino agora está entre vocês. E aí a gente pensa juntos, se ele está falando que existe o reino, é porque existe então um rei. E se existe um rei governando um reino, eu e você somos os súditos deste reino. Ou seja, nós devemos obediência ao rei. Não é mais aquilo que eu quero, mas agora é aquilo que o rei quer. E o apóstolo Paulo novamente fala disso, escrevendo aos Romanos, quando ele apresenta, aos Coríntios, quando ele apresenta no capítulo 15, aquela dinâmica do primeiro homem e do segundo homem. Ele diz assim, eu estou recapitulando, a gente viu isso na semana passada. Ele diz assim: existe o primeiro Adão, que lá no paraíso refletiu e ainda reflete hoje em dia o coração do homem, que diz: eu quero, e se eu quero eu vou lá e pego. Então este primeiro homem olhou para o fruto, era proibido, mas era agradável aos olhos, e ele disse: eu quero, e ele foi lá e pegou. Ou seja, é a vontade do homem que está em jogo. O que vale é o que a gente quer, e o que a gente quer a gente bota em prática. Só que aí o segundo Adão, o segundo homem, Cristo, mostrou como é essa dinâmica dentro do reino de Deus. Não é mais agora o que eu quero, porque Jesus ora ao Pai e diz: Pai, se possível passa de mim este cálice, ou seja, eu quero que isso não aconteça comigo, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Os cidadãos do reino entendem que a gente pode até ter vontade, mas ela só vai acontecer se o rei disser: ah, essa é a tua vontade? É. Ó, que coincidência, também é a minha. Então vai lá, mas eu vou porque era a vontade do rei. Agora, a gente está cheio de vontade, o rei olha e diz: ó, por mais que você sofra, não gosto do que eu vou lhe dizer, eu sei que não é isso que você quer, mas porque eu te amo, isso que você está pedindo não é a minha vontade. Aí os súditos deste reino dizem: Senhor, é mesmo? Que pena, eu queria tanto, mas se o Senhor está dizendo, então que seja feita a tua vontade. Amém? Amém. Só não é fácil, né? A gente não gosta de abrir mão. Ah, Deus, quer dizer que não é a tua vontade não? Puxa, mas eu tenho tanta essa vontade, então vamos dar um jeito aqui. Vamos tentar, deixa eu ler alguns versículos soltos para ver se eu consigo formar uma ideia diferente. É a vontade do rei, esse é o padrão do reino. Olha o que nos diz o Salmo 103. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Céu aí não é apenas o azul que a gente vê aqui durante o dia, onde os aviões voam. Céu aqui é a palavra cosmos, que significa todo o universo criado. O rei domina sobre tudo e sobre todos. Amém, queridos? Isso inclui a sua casa, isso inclui o seu trabalho, isso inclui o microcosmos da sua existência, você com seus filhos, você consigo mesmo. O rei domina sobre todo o universo, o seu universo particular e todo o universo, galáxias afora. Aleluia! Glória a Deus por isso. Se assim não fosse, nós estaríamos entregues a nós mesmos e isso seria muito ruim. Eu vou já te mostrar por quê. Deixa eu te apresentar uma imagem, aí com todo respeito aos veganos, aos vegetarianos e afins, mas uma boa carninha tem o seu valor, não tem? Sim ou não? Ah, bom, eu pensei que era todo mundo vegano aqui. Tem o seu valor, né? Eu não vou mostrar ela já assada na churrasqueira, porque uma hora dessa pode ser que você já esteja com fome, aí eu ia desviar a atenção, sair do foco. Mas uma vez, vou contar essa história para vocês, uma vez eu fui comprar um pedaço de carne, grande, bonito e caro. Eu comprei porque estava com 50% de desconto. Aí eu disse, vou comprar. Cheguei em casa, botei na geladeira e disse, na hora certa eu vou fazer. Aí passaram-se alguns dias, eu descongelei. Quando eu descongelei, que eu abri a geladeira para pegar, eu já senti
Sabe como é que é? Um buquê assim meio estranho. Eu disse, eita, tem alguma coisa errada aqui. Quando eu pus em cima da pia, que eu ameacei de abrir, o cheiro subiu, aí eu já olhei, aquela carne estava, sabe, se tivesse injetado água, fica inchado. E para quem não sabe, o processo de apodrecimento, acontece uma reação química chamada hidrólise, onde as proteínas são quebradas e elas viram moléculas de água e outras substâncias menores, e aquilo ali fica inchado, brilhoso, com umas manchas meio escuras e o cheiro mais horrível do mundo. Aí eu fiquei chateado. Aí foi como se eu então tivesse me dado conta de que os 50% de desconto é porque o trouxa aqui não olhou que estava faltando 2, 3 dias para vencer. Aí levei para casa achando que estava fazendo um ótimo negócio. Mas botei no saco, entrei no carro, fui no supermercado, cheguei para o açougueiro e falei, chefe, isso aqui está podre e eu queria trocar. Aí o cara, acostumado, rasgou o saco da carne, meteu aqui. Aí eu falei, rapaz, esse bicho vai desmaiar, porque o cheiro estava horroroso. Minha mão ficou cheirando o dia inteiro. Ou era impressão, mas o cheiro estava horrível. Aí o cara, doutor, realmente aqui está ruim demais. Aí fez uma carne bonita, pronto, e a história termina aí, ok? Porém, essa cena da carne podre me lembra o mundo que nós vivemos hoje. O mundo no sentido de valores, de ênfases, aquilo que as pessoas estão dando preferência hoje, aquilo que é importante hoje, mostra que talvez as relações, as pessoas, as ideias, aquilo a que se dá importância, ou seja, os valores do mundo, estão igualmente podres. Sim ou não? Deixa eu mostrar algumas cenas para você concordar comigo se o mundo que nós vivemos está se desintegrando ou não. Primeiro lugar, a violência contra crianças e contra a mulher. Ah, pastor, mas isso ao longo de toda a história já aconteceu. Ok, só que ao longo de toda a história o ser humano evoluiu, ficou mais inteligente, recebeu algo chamado a Carta dos Direitos Humanos, estudou e sabe o valor e a fragilidade de uma criança. Aí nós vemos índices alarmantes de aumento de violência contra crianças. Aí a gente diz, tem alguma coisa errada com um pai que estupra um bebê de 9 meses. Tem alguma coisa errada numa família onde as crianças são espancadas a ponto de denunciarem na delegacia maus tratos. Há alguma coisa muito errada num lugar onde um ditador maluco solta uma bomba química e mata ou fere centenas de milhares de pessoas, incluindo crianças e mulheres. Percebe o que é que eu quero lhe dizer quando eu falo que os valores do mundo estão apodrecendo e se desintegrando? Outra cena, não apenas no sentido das relações onde crianças, mulheres sofrem, mas o mundo também está se desintegrando emocionalmente. Cada vez mais aumenta o número de pessoas deprimidas, desacreditadas em si mesmas, com doenças da alma, com doenças da mente. Cada vez mais as pessoas têm se sentido sós, ainda que elas tenham milhares de seguidores nas redes sociais. Parece que quanto mais se tem, menos se convive. Porque quanto mais seguidores se tem, mais você tem que cuidar da rede. E quanto mais você cuida ali da rede, menos você convive com gente de verdade, é ou não é? E isso já está começando a mostrar os seus frutos, de como as pessoas têm estado sós no meio da multidão. E por isso deprimidas, vazias, ausentes de um propósito, de um significado. Outro lugar em que os valores têm apodrecido, esse daí você conhece e concorda muito bem. Olha o camarada, fazendo uma promessa e cruzando os dedos atrás da costa. Na política, infelizmente, o que nós temos visto são homens buscando os seus próprios interesses e que se dane a população. O mundo está apodrecendo em suas mais diversas relações. Eu pesquisei sobre a maior favela do mundo, crente que eu ia achar a Rocinha, lá no Rio de Janeiro. E, na verdade, eu vi que a Rocinha nem entra no ranking das mais populosas. Na última vez que eu olhei, a Rocinha tinha 1 milhão de habitantes. E, para mim, era considerada a maior favela do mundo.
Aí quando eu fui olhar o ranking, essa daí é a maior de todas na África do Sul, mais de 4 milhões. A Rocinha não está nem entre as 10 primeiras. Uma população de miseráveis. E uma favela dessa, quanto mais miserável ela é, mais fica evidente que tem outras pessoas amando tanto dinheiro que essas aí não têm o que comer, não têm onde morar, tampouco o que vestir. Então olha só como o mundo ao nosso redor se desintegra. E eu trouxe essa imagem próxima aí para explicar para vocês o princípio do bezerro de ouro. Porque o bezerro de ouro, para quem não lembra, está lá no Êxodo capítulo 32, é um episódio da história do povo de Israel, onde Moisés sobe ao monte Sinai para receber a lei. Enquanto Moisés está lá em cima, o povo está no pé do monte, está esperando Moisés voltar. E passa uma semana, e passa 2 semanas, e passa 3, 4 semanas, um mês inteiro, aí o povo começa a dizer, rapaz, o homem morreu, não vai vir nada. E a gente precisa de lei, a gente precisa de governo, ninguém aqui sabe como agir. Aí uma hora o povo entende que Moisés não vai mais voltar, bota o Arão, irmão de Moisés, na parede e diz assim, Arão, faz aí alguma divindade, a gente trouxe aqui ouro das famílias, vamos fundir este ouro e construir um ídolo de metal para que a gente adore. Você precisa entender que esse povo aí estava recém-saído do Egito. Lá no Egito, dentre as muitas divindades que eram adoradas, tinha uma que era a divindade chamada Apis, cuja forma era um boi. E era um deus muito conhecido. Coincidência ou não, quando Arão vai fundir o ídolo, sai aí um bezerro de ouro. 40 dias depois, Moisés desce do monte com as tábuas da lei, o código que Deus tinha para o povo, onde ali continha o que é que Deus esperava que o povo vivesse, como é que Deus esperava que o povo fosse. Aquela lei não era apenas um código de pode e não pode. A lei que Moisés traz era algo que dizia mais ou menos o seguinte, meu povo, eu sou um Deus que amo vocês e quero o melhor desta terra para vocês, para que vocês usufruam o melhor dessa terra, vivam a partir disso aqui. Aí Moisés desce do monte com as tábuas da lei, e quando chega lá, se depara com essa cena aí, orgias, feitiçarias, idolatrias, e o povo todo adorando o bezerro de ouro. Qual é o princípio então do bezerro de ouro? Que fala muito sobre o porquê o nosso mundo está se desintegrando, apodrecendo, como aquela carne podre lá que eu mostrei para vocês, nos seus valores e nas suas relações. Porque o ponto aí desta passagem de Êxodo 32 é que quando o povo não está debaixo de uma lei maior sobre ele, e está vivendo apenas a partir do que ele quer, do que ele deseja, a tendência é que a coisa vá muito errada. A tendência é que tudo dê muito errado. Faz sentido? Total. Imagine se você decidisse que não vai seguir lei nenhuma e vai viver a partir do que você quer. Pode até ser que você se sinta, digamos, livre. Aí o teu vizinho começa a viver também não mais a partir de lei nenhuma, mas a partir do que ele quer. Em algum momento a liberdade dele vai chocar com a tua. E num pouco período de tempo vocês vão começar a divergir, a discordar e a brigar, é ou não é? Então, quando as pessoas não se submetem, quando o homem não se submete a uma lei maior do que ele, a tendência é que ele fique entregue aos seus próprios desejos e paixões, e isso vai dar muito errado. Então, o primeiro ponto que eu queria que você lembrasse da nossa mensagem hoje, é este que Jesus diz assim, vocês são o sal e a luz da terra. Por quê? Porque o mundo onde vocês estão, lá naquela época, Jesus falava para pessoas que estavam debaixo do Império Romano, cujos valores e práticas também mostravam uma humanidade apodrecida. Mas essa palavra atravessa séculos e chega para nós hoje. O mundo em que nós estamos hoje também está apodrecendo, ou quem sabe já apodrecido, e vocês são o sal. E a gente sabe o que é que o sal faz. O que é que o sal faz? O sal dá o tempero, dá o sabor, mas na época lá de Jesus tinha uma função do sal que era muito mais importante do que apenas ressaltar o sabor. Era o quê?
conservar. É a carne seca. A carne seca ela é besuntada de sal, e aquilo ali desidrata, e quando desidrata, quando algo não é úmido, bactéria não encontra espaço para se multiplicar, então retarda o processo de apodrecimento. Jesus Cristo está dizendo assim: olha, o mundo ao seu redor está podre, agora cabe a você ser alguém que vai retardar ainda mais esse processo. Cabe a você ser alguém que vai preservar, não só com sal, mas este mundo que também está em trevas, você também vai agir brilhando a minha luz. Amém, irmãos? O sal que conserva, é sobre ele que Jesus está falando. Mas antes mesmo de Jesus dizer que nós somos o sal, tem algo importante que eu queria que você lembrasse. Então, no primeiro ponto eu disse, o mundo está podre, apodrecendo. Nesse segundo ponto agora, antes da gente olhar para o nosso papel de sermos sal, vamos apenas lembrar que já existe antes de nós um sal e uma luz. Primeiro Jesus afirma lá no Evangelho de João, no capítulo 8, que ele é a luz do mundo. Em poucas palavras, Jesus diz: este mundo jaz em trevas, mas eu sou a luz que vai brilhar nele. Imagine comigo um quarto escuro, e neste quarto existe uma bagunça enorme pelo chão, mas está escuro e você não vê. Quando a luz é acesa e brilha ali, você enxerga o que tem de errado. E se for minimamente responsável, você vai se dedicar a arrumar o que está fora de lugar. É mais ou menos nesse sentido que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, porque o mundo está desordenado. Mas quando a luz de Deus brilha e as pessoas então conseguem enxergar o que está errado, aí nós vamos começar a ser instrumentos dele para consertar o que a gente está vendo fora de lugar. Amém, irmãos? Mas Jesus falou: eu sou essa luz. Não é você. Você não tem luz própria. É como a luz da lua, ela não tem luz própria, ela apenas reflete a luz do sol. Nós somos esses astros secundários, não temos luz própria, a gente apenas reflete a luz do sol maior, por assim dizer, a luz da estrela da manhã, amém? Jesus disse: eu sou essa luz. Aí você diz: ok, pastor, benção, e onde é que Jesus diz que ele é o sal? Aparentemente em canto nenhum, mas olha só esse texto que eu achei aqui, Jesus falando para as irmãs de Lázaro, quando ele diz assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos pensar aqui juntos numa coisa. A morte, ela é um processo natural de todos nós. Do ponto de vista material, a gente nasce e já começa a se desintegrar, e termina esse processo no dia da nossa morte. Olha o que é que Jesus diz, que ainda que este seja um processo natural de decadência, quem crê nele não vai morrer. Ele é o sal. Ele é esse que nos conserva vivos, mesmo no curso natural da nossa decadência. Jesus diz: pode até ser que a matéria passe, mas isso não representará morte definitiva para vocês. Porque eu não só sou a luz, como eu sou também aquele que te conserva com vida no meio de um ambiente de morte. Aleluia! Então existe um sal e uma luz, antes que nós o sejamos. O mundo está podre, Jesus é o sal, Jesus é a luz. Aí então ele explica para os discípulos o que é que ele pensa de uma vida com propósitos. Ele diz então: meus filhos, vocês querem viver uma vida que vale a pena? Então vocês têm que ser o que eu sou, sal e luz. E é quando ele apresenta então, e diz: vocês são chamados para isso, para serem sal e luz. O sal e a luz só vão ter eficácia se estiverem ativos. Ativos em que sentido? O sal tem que estar em contato. É aquela velha história que a gente fala: sal dentro do saleiro não serve para nada, não é verdade? A luz debaixo da cama não serve para nada, no máximo vai servir para tocar fogo no colchão, mas não é isso que você quer, porque a lâmpada na época era a partir de óleo e fogo mesmo.
Então, se você quer ser sal e luz, primeiro tem que estar ativo, tem que estar em contato, tem que estar encostando, o sal tem que encostar para poder retardar o apodrecimento. Mas encostar como? Com conversas, com testemunho, com exemplo de vida. Olha só o que diz Jesus no verso 16 do texto. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Presta muita atenção aqui nisso agora. Tem um adjetivozinho aí importante para você levar para casa hoje como um detalhe que você não pode perder. É quando ele fala de boas obras. Assim, brilhe diante dos homens a luz de vocês, para que eles vejam as suas boas obras. Tem duas palavras no grego que poderiam ser traduzidas por boas. Uma é boa no sentido de isso é bom, isso vale a pena, isso é gostoso, é bom. Outro que tem mais a ver com belo, com beleza. É essa palavra que está aqui. A tradução talvez mais precisa poderia ser assim, que a sua luz brilhe para que os homens vejam as suas belas obras, para que eles vejam a sua vida e encontrem beleza naquilo que você faz, naquilo que você é, para que nos passos que você dê na sua empresa, na sua escola, na sua família, dentro do seu casamento, dentro da sua relação interpessoal, junto com seus funcionários ou com o seu patrão, no dia a dia, que a sua luz brilhe de tal forma que as pessoas vão olhar e vai dizer, que maravilha, que lindo isso, que linda a vida dessa pessoa que canta na dor, que linda a vida dessa pessoa que usa os seus recursos a serviço do outro, que linda a vida dessa pessoa que não pensa duas vezes antes de ir ajudar quem precisa, percebe? Tem a ver com beleza. E aí vai uma pergunta para todos nós aqui, para a gente responder no coração. As nossas vidas têm sido belas, sim ou não? Ou no lugar onde você está, tem sempre historinha, conversinha, tem sempre alguém chateado, tem sempre um sabor meio azedo nas conversas e nas relações. Pensa nisso. A sua vida e a sua presença no mundo, Jesus disse, tem que brilhar essa luz de Cristo que mora em você de tal forma que as pessoas olham e digam, uau, é linda a vida dele, que belo. Essa é a proposta de Jesus, irmãos. Agora tem uma ressalva, tem um cuidado. E ele fala isso logo no início do verso seguinte, Mateus 6, ele diz assim, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa nenhuma do Pai Celestial. Parece uma contradição. Se você está prestando atenção, o que ele disse no capítulo 5? Brilhe a sua luz, para que os outros vejam as suas boas obras. No capítulo 6 ele diz, cuidado para não estar fazendo as coisas diante dos outros. Parece uma contradição, mas não é. A mensagem aqui é muito simples. É que nesta relação de ser sal e luz para com o mundo, a sua motivação importa. Você vai brilhar a sua luz diante dos homens para que eles olhem e digam, uau, que linda a vida desse homem. Para quê? Não é para você sair bonito na foto. Não é para você receber os louros e os elogios. Mas é para que o nosso Pai seja glorificado. Amém, irmãos? E aqui eu chego num ponto muito importante, presta muita atenção nisso agora. Eu ouvi essa frase uma vez e nunca mais me esqueci, tenho tentado colocá-la em prática. O cristão que quer ser sal e luz do mundo, ele não precisa apenas se preocupar em não fazer o que é errado. Ele também tem que se preocupar com as motivações que o levam a fazer o que é certo. Vou repetir. Não se preocupe apenas em não fazer o que é errado, mas esteja atento também com as motivações que te levam a fazer o que é certo. Às vezes a gente quer se empenhar em fazer o que é certo, para que no final a gente esteja bonito lá no retrato. Para que no final outros olhem e digam, que cara bacana,
Que vida linda! E você vai dormir feliz. A motivação importa. E a minha motivação única e suficiente é para que quem se encantar com a minha vida, com as minhas boas obras, dê glórias ao Pai que está nos céus. Ele é o dono de toda a honra, de toda a glória. Eu sou apenas instrumento, servo inútil nas mãos de um Deus que recebe toda a glória. Amém, queridos? Moisés disse isso para o povo. Aleluia. É para ele. A glória é para ele. Deuteronômio 4. Olha só como isso está na cabeça do povo judeu. Como isso tem que estar no nosso coração. Olha o que é que Moisés diz para o povo. Vocês, povo, devem obedecer-lhes e cumpri-los. O quê? Os mandamentos do Senhor. Pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos os decretos, estes decretos, eles dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Percebeu aqui? É exatamente o que Jesus acabou de dizer, já estava lá em Deuteronômio 4. A gente vive fazendo diferença no mundo para que Deus seja glorificado, para que a gente possa anunciar aos quatro cantos desse mundão, cujos valores estão apodrecendo, que existe uma vida diferente, que existe um Deus próximo, que existe um Deus que quer que a gente lance luz, lance sal, retarde esse apodrecimento, e toda a glória seja dada a Ele. É isso que Ele quer, irmãos, ser sal e luz do mundo. Jesus chamou muita atenção para isso. E ainda disse mais, falou: pode ser que o sal perca o sabor. Se o sal perder o seu sabor, ele vai ser usado apenas para ser pisado pelos homens. Quando você vai ali no Mar Morto e pega aquela água salgada, é muito sal, muito sal. Existem empresas que pegam, que extraem sal do Mar Morto. Mas junto com aquele sal tem enxofre, tem zinco, tem outros minerais e substâncias que farão mal à saúde. Hoje nós temos as refinarias, e o sal que a gente compra é refinado, é lavado, é branquinho, é puro. Faz mal, mas pelo menos não faz tão mal como se tivesse enxofre. Naquela época ninguém conseguia tirar essas impurezas. Então contam alguns arqueólogos que os cristais de sal eram postos num saco, e aquele saco de pano amarrado e mergulhado nos ensopados, e aquilo ali salgava, e o saco era guardado. Outro jantar pegava o sal, ia lá e salgava, e guardava, mas com o tempo a salinidade acabava, e o que restava naqueles cristais não era mais adequado para o consumo humano. Então, como era muito duro, era jogado nas estradas, porque meio que pavimentava e deixava duro. Então é isso que Jesus está dizendo: se o sal perder o sabor, não vai servir mais para nada, além do que ele serve agora, é jogado para ser pisado pelos homens. Então Jesus disse: cuidado, eu quero que vocês sejam sal, mas cuidado para não perder o sabor de vocês. Eu quero que vocês sejam luz, mas cuidado para esta luz não estar debaixo de uma cama, apagada. Cuidado para essa luz não ficar só aqui dentro da igreja. Cuidado para você não estar brilhando da tua luz só nos ministérios aqui da igreja. Nós somos chamados para estar lá fora, para estar salgando os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de sala, os nossos familiares. Quero terminar, queridos, fazendo uma pergunta para você. O que é que o sal e a luz têm de comum? Naquela época eles tinham algo em comum, sim. E quem me chamou a atenção para isso foi esse teólogo famoso que disse o seguinte: o sal e a luz têm uma coisa em comum: eles se dão e se gastam, e portanto são o oposto de todo e qualquer tipo de religiosidade egocêntrica. O sal e a luz, eles se dão e eles se gastam.
Não tem como eu querer fazer diferença no mundo como sal e luz, me preservando. Eu preciso me deixar gastar. É a palavra de Jesus quando falou: a semente que quer crescer e frutificar, primeiro ela precisa o quê? Morrer. O sal em contato com o alimento, com a carne, ele se dissolve, ele deixa de existir. Aquela luz que eu lhe mostrei, que não é elétrica, mas é a base de óleo, ela está brilhando, mas ela está consumindo o óleo. O sal e a luz precisam ser consumidos para que sejam eficientes. E a preocupação de Jesus e a ênfase de Jesus nisso tudo é porque Ele sabe que não tem outro tipo de vida que vale a pena, senão esta vida que se deixa gastar para salgar um mundo em decomposição. Não vale a pena ser um marido, se não for para salgar um casamento em dificuldade, e para a esposa vale o mesmo. Não vale a pena ser um estudante universitário num ambiente de tantas ideias e ideologias, de tanto marxismo. Não vale a pena ser um estudante nesse ambiente, se não for para se deixar gastar, salgando e brilhando a luz naquele espaço. Amém, irmãos? Você está disposto a sumir? O sal em contato com a carne some. Você desaparece e Cristo cresce. A sua luz brilha, mas é Ele quem recebe a glória. E o mundo olha e diz: uau, que Deus é esse? Que a gente viva vidas como flecha que acertam ao alvo, como uma ponte sobre as águas, um abrigo no deserto. E que o Senhor Jesus use você, a mim, a todos nós, como sal e luz, para a glória dEle. Amém e amém. Louvado seja Deus.